Muito bem, continuando o estudo da lição número 11, a parte de terça-feira fala sobre corrompidos pela idolatria. Moisés estava no Monte Sinai, estava recebendo de Deus as instruções para fazer o santuário. De repente, Deus interrompe aquele concílio com Moisés e diz: Moisés, desce depressa porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Estão adorando um bezerro, fizeram um bezerro de ouro de fundição, estão adorando esse bezerro, estão festejando, de maneira que você tem que chamá-los ao arrependimento. Por isso, quando as pessoas não têm conhecimento do que estão fazendo, podem fazer algo assim sem experiência. O povo estava influenciado pela cultura do Egito, mas Deus estava mostrando todo o poder para eles. Já era para eles terem assim noção do que estavam fazendo e não pedir um ídolo para adorar um ídolo. Quando a Torre Eiffel foi assim inaugurada, muitos árabes foram até Paris para ver a Torre Eiffel. Sabe o que aconteceu no final? Quando eles estavam para ir embora, descobriram alguns árabes roubando algumas torneiras do hotel. Aí então perguntaram: por que vocês estão fazendo isso? É porque essa invenção é maravilhosa. Imagine uma torneira no meio do deserto. É só abrir e sai água cristalina. Nós queremos levar um monte dessas para a nossa terra. Foi preciso explicar para eles que a água não estava na torneira. A água estava num reservatório, num cano que trazia água até a pia. E por isso, quando se abria, a água fluía. No deserto não ia adiantar nada. Foi aí que eles entenderam o problema. Quando nós olhamos assim para o povo de Israel, nós vemos que eles estavam equivocados com respeito à adoração de um ídolo inanimado, que estava recebendo as glórias por ter os tirado do Egito. Deus os tirou, e agora eles estavam atribuindo a um ídolo. Isso era uma afronta muito grande ao Deus do céu. Os israelitas, assim, tiveram que ser advertidos de forma muito dura, para que eles pudessem reagir diante daquilo que era a inclinação idolátrica deles. E a pergunta número 4 diz assim: por que Deus interrompeu seu concílio com Moisés e mandou ele de volta ao acampamento? Êxodo 32, verso 7 e verso 8, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce depressa, porque o povo que você tirou do Egito, teu povo, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, e ofereceram sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Deus deve ter assim dito essa palavra para Moisés com muita dor no coração, porque Deus avisou Moisés sobre a rebeldia desse povo fazendo um ídolo para adorar, e como isso representava uma apostasia de primeiro grau. Atribuir a um ser inanimado, a um objeto de fundição, as glórias maravilhosas que Deus estava mostrando a esse povo, tirá-los do Egito, abrir o Mar Vermelho, destruir o exército de Faraó, colocar uma nuvem gigantesca para dar sombra e à noite uma tocha para aquecê-los e iluminar o acampamento. Isso era muita coisa. Não dava para esquecer facilmente. Tiveram sede em Meribá. Deus mandou Moisés bater na rocha, fluiu água da rocha. Estavam com fome, Deus mandou o maná do céu. Queriam comer carne, Deus mandou codornizes. Será possível que tudo isso assim não foi suficiente para deixá-los conscientes de que o Deus do céu que estava dirigindo a vida deles? Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida, outras coisas vão ocupar o lugar de Deus. Um professor pegou um vaso de vidro, colocou dentro uma pedrona bem grande e perguntou para os alunos: esse vidro está cheio? Os meninos viram aquela pedrona ocupando todo o espaço do vaso e disse: professor, está cheio. Ele disse: talvez não esteja. Pegou um saquinho de pedras britadas de 2 quilos, foi jogando dentro do vaso e foi balançando, e as pedrinhas foram se acumulando nos cantinhos, aí ficou até a boca de pedra. E o professor disse: está cheio o vaso? Disseram: agora está cheio. Ele disse: talvez não esteja. Pegou um saquinho de areia de 2 quilos, foi jogando a areia, balançando o vaso, coube 2 quilos de areia. E agora está cheio o vaso? Sim, está cheio, professor. Disse: talvez não esteja. Pegou 2 litros de água, jogou dentro do vaso e a areia absorveu toda aquela água. Ele disse: agora está cheio. Sabe o que significa essa experiência? Vocês viram que a primeira coisa que eu coloquei neste vaso foi aquela pedra grande.
essa pedra grande representa Deus na nossa vida. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, outras coisas menores vão ocupar o lugar de Deus. Por isso, Deus deve ter prioridade em nossa vida. Moisés desceu para ensinar essa verdade para o povo. Deus em primeiro lugar. Se ele não for o primeiro, ele não será mais nada. E Deus não aceita ser o segundo em nossa vida. De todos os pecados que Deus perdoa, o pecado de colocá-lo em segundo lugar é um pecado de primeira grandeza. Que o Senhor nos abençoe. Que Deus seja o primeiro em nossa vida. E que Ele seja, então, colocado assim, de maneira plena, através da nossa comunhão, através das nossas orações. Buscar a Deus em primeiro lugar. Ele merece toda a honra e toda a glória. Que o seu nome seja louvado. Que Ele te abençoe nesta semana, que possamos aprender sobre como podemos adorar a Deus de maneira plena. Que o Senhor te abençoe.